Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós vamos dar continuidade ao estudo da disciplina dos livros poéticos. Desta feita, nós iniciaremos o estudo da lição de número 4, cuja introdução nós encontramos na página de número 55 do nosso manual de estudo. Muito bem, nós então chegando à lição número 4, vamos estudar o livro mais extenso das Escrituras, o livro dos Salmos. E nele veremos uma maior demonstração da poesia hebraica, com todas as suas características. Na primeira lição, nós dissemos aos irmãos que a poesia ela está inserida em muitos livros da Bíblia, mas é aqui neste livro que ela expressa os sentimentos da alma dos seus escritores com maior intensidade, em reverente culto a Deus. Salmos é uma coletânea de poemas de louvores a Deus, grande parte deles para serem cantados ou com acompanhamento de instrumentos musicais. É, na verdade, uma obra literária que os judeus usavam e ainda usam para o engrandecimento do nome do Deus de Israel. Embora o livro de Salmos tenha sido composto e posteriormente compilado, conforme veremos a seguir, desde os dias de Davi e de outros salmistas da mesma época, incluindo inclusive um salmo de Moisés, de uma data bem mais remota, seu valor é o mesmo para a Igreja de Cristo no século XXI, visto que o homem de hoje é essencialmente o mesmo de qualquer outra época, sentindo as mesmas alegrias, tristezas, dores, preocupação com as coisas da vida e dependência permanente de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, nossa vida se constitui das mesmas dificuldades e vitórias vivenciadas pelos homens dos dias em que os salmistas compuseram os seus escritos. A adoração a Deus expressa nos Salmos não tem como objetivo solucionar os nossos problemas, contudo, nos ajuda, pelo menos em parte, a compreendermos as perseguições e tentações que nos sobrevêm. Por ser uma rica fonte de ensinos que, se colocados em prática, nos proporciona consolação, bênção, paz, este livro, com certeza, deve fazer parte da nossa vida devocional diária, à medida em que tomamos o louvor a Deus como parte inseparável da nossa vida. A murmuração será substituída pelo canto e a tristeza pela alegria. Feita então esta introdução, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para ainda a página 55, após a introdução, o esboço da nossa lição. Nós temos aqui então 5 textos a serem estudados. E eu gostaria então de chamar a atenção dos irmãos para este esboço, pois ele é relevante nesse momento. Primeiro texto que nós devemos estudar tem como título o cenário histórico do livro de Salmos. O segundo texto, o tema e os propósitos dos Salmos. O terceiro texto, as epígrafes dos Salmos. O quarto texto a ser estudado aqui é o paralelismo na poesia hebraica. E o quinto e último texto são os tipos de salmos e a divisão do livro. Então, essa quinta divisão, ou esse quinto texto a ser estudado, ele é muito importante, porque a partir dele nós teremos também as lições 5 e 6 na mesma sequência, só que trabalhando de maneira mais pormenorizada as características, as divisões dos Salmos. Então, nós devemos estudar esse livro durante essas 3 lições. A lição número 4, a lição de número 5 e também a lição de número 6.
Muito bem. Os objetivos da nossa lição, contidos na página 56, também são de grande importância para a memorização desses textos dessa lição. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de... Então, nós temos o primeiro objetivo, dar o significado do termo Salmos, conforme a Septuaginta grega. O segundo objetivo, expor o tema e os propósitos do livro de Salmos. Terceiro objetivo, explicar por que as epígrafes são importantes para o estudo dos Salmos. O quarto objetivo, reconhecer os 3 exemplos básicos de paralelismo na poesia hebraica. E o quinto e último objetivo, alistar os tipos de salmos. No texto de número 1, na página 57, nós temos o primeiro texto, cujo o título é O Cenário Histórico do Livro de Salmos. Primeiro subtítulo, o título do livro. Então, nós encontramos aqui, neste primeiro subtópico, no nosso manual de estudo, ele inicia esse texto com a definição do verbo salmodiar, que significa literalmente, na língua grega, cantar com acompanhamento musical. Já na língua hebraica, o título do livro é Sefer Tehillim, que significa livros dos louvores, às vezes chamados de Tehillim ou louvores. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduzido para a língua grega em Alexandria, no Egito, nós temos a palavra salmoi. Essa palavra salmoi, você perceba que ela tem o seu final com a sílaba oi, que é uma característica do plural grego. Então, logicamente, nós traduziremos por salmos. E em certos manuscritos, nós temos a palavra psalterion, que significa poemas ou cânticos, acompanhados por instrumentos de corda. Então, dessa maneira, surge o vocábulo psaltério, que na realidade nada mais é do que um hinário ou uma coleção de hinos, uma coleção de cânticos. Nós percebemos até os nossos dias, algumas denominações ainda adotam o hinário, ao qual chamam de saltério, no plural saltérios, bastante antigos, geralmente compostos de salmos, com o acompanhamento musical. Os hebreus, eles não consideravam os salmos somente como um livro de cânticos, mas também eles o estimavam como um livro de oração. Então, nós percebemos o valor desse livro para nós, crentes em Cristo. Ou seja, o crente em Cristo deve atribuir a devida e relevante importância ao louvor a Deus, fazendo dele uma prioridade na sua vida, mas colocando também a sublimidade do caráter de Deus como sua motivação. Nós temos ainda na página de número 57, o segundo subtítulo, a data de composição. Então, nós verificamos que os salmos foram escritos em diversas épocas e por diversos autores. Logicamente, estou tomando aqui, incluindo aqui o escritor Moisés, do Salmo 90. Então, ao longo de muitos anos, esses escritores compilaram esses cânticos, esses louvores a Deus, com raras exceções no período que abrange desde o ano 1000 até o ano 500 a.C. Então, essas exceções, essas raras exceções que estão aqui no nosso texto, logicamente se referem, por exemplo, ao texto ou ao Salmo de Moisés. Então, nós temos aqui uma datação entre o ano 1000 e o ano 500, aproximadamente, ou seja,
a época entre o início do reinado de Davi e a volta dos judeus para Israel, vindo do exílio babilônico. Possivelmente, a maioria, veja, aqui não está escrito todos, mas a maioria dos salmos tenha sido escrita durante os anos 1000 a 950 a.C., os anos de maior glória dos reis Davi e também do rei Salomão, seu filho. É geralmente aceito também por muitos escritores ou comentaristas estudiosos que Esdras, o escriba, tenha reunido esses salmos, tenha organizado esses salmos conforme nós vamos abordar no texto número 5 desta lição. Os autores da obra, na página de número ainda 57, ainda na página 57, nós temos o terceiro subtítulo, os autores da obra. Então, reiterando, vários foram os autores dos 150 salmos contidos neste livro. 73 deles foram escritos por Davi, o rei pastor de Israel, no decorrer de toda a sua vida, desde quando jovem pastor de ovelhas do seu pai, quando fugia de Saul, seu sogro, no exercício de seu reinado em Israel, ou enquanto guerreiro nas guerras de Israel, em todas as ocasiões da sua vida. O certo é que esses salmos refletem as diversas fases e circunstâncias da vida de Davi. Seu nome o nome de Davi é encontrado nas epígrafes que precedem os salmos por ele escritos. E é possível então que Davi tenha escrito outros salmos, cujas epígrafes não levam o seu nome. Todavia, nós não temos base bíblica para confirmar esta informação. Mesmo assim, é evidente que Davi foi o escritor que escreveu a maior quantidade de salmos ou de poemas líricos. O escritor que ocupa o segundo lugar em relação à quantidade de salmos escritos depois de Davi é Asaf. Asaf foi uma das figuras principais na organização musical da liturgia do reino de Davi, segundo a opinião de vários comentaristas. Asaf não só cantava, Asaf também era um musicista, ou seja, tocava instrumentos. E a informação que nós temos nos diz respeito a um instrumento chamado címbalo, um instrumento antigo de percussão, feito de metal, conforme nós encontramos no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 16 e 19. Me permitam ler. Versículo 16. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e címbalos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Versículo 19. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com címbalos de metal. Então, nós vamos prestar bastante atenção nos nomes desses dois personagens que são citados neste último versículo, Emã e Etã. Aparentemente, são eles os mesmos autores dos Salmos 88 e também o Salmo de número 89. E nós temos a informação do texto bíblico que eles também eram musicistas de Davi. Muito bem, então alguns comentaristas afirmam que Asaf compôs alguns dos salmos auxiliado pelos seus filhos. Então, logicamente, nós temos aqui agora já um terceiro autor ou um terceiro grupo de autores, os filhos de Asaf. Mas também temos um quarto grupo, que são os filhos de Coré.
eles foram responsáveis pela composição de alguns salmos. Essa família de Coré, ela tinha uma influência bastante grande em Israel durante o reinado de Davi, tanto no tabernáculo como no templo, conforme nós poderemos confirmar, primeiro livro das Crônicas, capítulo 9 e versículo 19. Esta família compôs vários cânticos e eles eram realmente bastante respeitados pelos judeus em função da beleza literária e musical da sua obra. E eles escreveram esses salmos, por certo, antes do cativeiro babilônico. Mas também nós temos um outro escritor que é Salomão, filho de Davi. Ele escreveu tanto o Salmo 72, como também escreveu o Salmo de número 127. E por fim, nós temos aqui Moisés como escritor do Salmo 90. E encerrando, vários salmos são considerados como anônimos ou de autoria desconhecida. Todavia, a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, a Septuaginta, feita em Alexandria, no Egito, ela sugere o nome de outros autores também para o livro de Salmos. Por exemplo, Jeremias, Agur, como está em Provérbios, capítulo 30, Zacarias, Esdras e Ezequias. Esses são os escritores sugeridos pela tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Não há um consenso entre todos os estudiosos, comentaristas, com respeito aos escritores de Salmos. Portanto, na página número 58, no final dessa página, nós temos uma relação dos escritores dos Salmos correspondendo ao número de salmos que escreveram. Então, nós temos, encabeçando essa lista, Davi com 73 salmos, Asaf com 12 salmos. Depois, em terceiro lugar, os filhos de Coré com 11 salmos. Em quarto lugar, Salomão com 2 salmos. Em quinto lugar, Etan com 1 salmo, Emã também com 1 salmo, Moisés também com 1 salmo, e por fim, aqueles salmos que são tidos como anônimos ou autores desconhecidos, que somam o número total de 49 salmos. Muito bem, meus amados, chegamos então ao fim do primeiro texto e nós vamos então passar ao estudo do segundo texto, que é o tema e os propósitos dos Salmos. Iniciando então o estudo do segundo texto da lição número 4, o tema e os propósitos dos Salmos, nós deparamos com o primeiro subtítulo, que nos expõe pelo menos 3 textos bíblicos, aos quais nós gostaríamos de proceder à leitura. O primeiro texto que nós temos aqui é do Salmo 9, versículo 2. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O segundo versículo que nós temos aqui é o Salmo 96, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. E o terceiro e último versículo é o versículo 26 do Salmo 136. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Feita a leitura desses três textos, eu gostaria então de chamar a sua atenção para o texto a seguir, que contém o tema do livro de Salmos. Vejamos: louvor, adoração e exaltação ao Senhor é o tema deste maravilhoso livro bíblico. Então, eu aconselho ao irmão tomar nota desse tema, pois ele é parte dos objetivos desta lição. O restante desse tema, ou o restante desse texto, são considerações que giram em torno desse tema. O pastor Ricardo Rui faz algumas considerações bastante interessantes em torno desse tema.
Ele diz, por exemplo, que um rio de cânticos a Deus, uma galeria de poemas engrandecendo o nome poderoso do Senhor, a expressão de muitas vozes tributando louvor ao Rei dos Reis. E aí nós temos então o motivo, a motivação no restante desse texto, a motivação dos escritores, dos salmistas em louvar a Deus. Por que eles louvavam a Deus? Qual era a sua motivação? Então nós temos aqui, por exemplo, o salmista exclama e louva ao Senhor, por quê? Então nós verificamos aqui algumas dessas motivações. Em primeiro lugar, porque Ele, o Senhor, é bom. Ele é também digno, Ele é misericordioso, Ele é justo, e porque Ele nos tem resgatado das garras dos nossos inimigos, segundo palavras dos próprios autores. Não só das garras dos nossos inimigos, como também da força dos seus adversários, da prisão, da escravidão e do cativeiro. Então aqui nós temos algumas motivações pelas quais os escritores louvavam a Deus através desses salmos. Então, reconhecendo a grandeza de Deus, o salmista, ele sente o coração se abrir. Então nós temos aqui não somente a motivação, mas nós temos aqui os sentimentos dos quais os salmistas são imbuídos quando escreveram esses salmos. Veja o que diz o nosso autor. O salmista sente o coração se abrir e a alma transbordar de palavras de gratidão ao Altíssimo. Então, esse é um dos sentimentos que o salmista tinha, ou os salmistas tinham, enquanto escreviam. Mas também nós temos aqui um segundo sentimento. Os seus lábios proclamam o esplendor da glória de Deus. Veja, esse é um louvor espontâneo. É um louvor espontâneo. Mas também nós temos que as suas mãos tocam instrumentos musicais. Como? Como sacrifício suave aos ouvidos do Senhor. Então nós verificamos aqui mais um sentimento espontâneo desses autores. Os seus braços se erguem aos céus, entregando-se inteiramente ao Criador. Então nós verificamos aqui todo o sentimento que graçava o coração desses autores e que deve ainda hoje graçar os nossos corações enquanto lemos, enquanto estudamos, enquanto meditamos nesse livro maravilhoso, o livro dos Salmos. Ainda na página 59, nós temos aqui, meus amados, os propósitos dos Salmos. Então nós temos pelo menos nesse texto três propósitos que os escritores tiveram ao escreverem esses hinos de louvor a Deus. O primeiro propósito, aí na página 59, é revelar o espírito de devoção do povo de Deus através de vários acontecimentos e incidentes ocorridos em sua vida. Esse, então, é o primeiro propósito dos escritores ao escreverem esses hinos de louvor a Deus. O segundo propósito nós encontramos no final da página 60. Divulgar as profecias messiânicas, cujo cumprimento os judeus tanto aguardavam. E, terceiro e último lugar, o terceiro propósito da escritura dos Salmos está na página 61. Convidar outros povos para se unirem aos filhos da promessa, a fim de, juntos, prestarem culto ao Senhor. Então são esses os três objetivos que os escritores tinham em mente quando escreveram esses salmos. Retornando então ao primeiro objetivo, no início da página 60, nós percebemos que aqui eram indivíduos, ou seja, pessoas físicas, e isso então nos motiva para nós nos identificarmos com esses escritores, nos seus sentimentos, e esta identificação
visa nós compreendermos as circunstâncias em que esses escritores viveram, ou as circunstâncias que eles enfrentaram. Então, a própria Bíblia, em certos textos, nos informa a época e as circunstâncias em que esses servos de Deus viveram. E, em determinados salmos, eles exteriorizaram os seus sentimentos nessas experiências, tanto experiências boas, como experiências também amargas das suas vidas. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Salmo 57 até o Salmo 59. 57, 58 e 59. Nesses três salmos, nós encontramos uma circunstância bastante difícil na vida do rei Davi. Foram momentos em que ele fugia do seu sogro Saul, que o perseguia por todo o território de Israel, para lhe tirar a vida. E, logicamente, então, quando nós nos aproximamos desta informação, quando nós nos apropriamos dessa informação, nós temos a tendência de sermos empáticos, ou seja, temos uma empatia não só com Davi, mas também com todos os escritores dos demais salmos. Muito bem, o cenário histórico dos salmos tem ajudado aqueles que os leem a sentir mais profundamente as preocupações do fugitivo Davi e saber que Deus ouve a voz dos seus filhos. Ou seja, Deus ouvia a voz de Davi, mas também Deus continua fazendo o mesmo nos nossos dias. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Então, Ele fazia, Ele fez e Ele continuará a fazer constantemente. Por exemplo, nós temos ainda na página 60, no quarto parágrafo, que os salmos não falam somente de situações críticas, mas os salmos também, eles exprimem circunstâncias agradáveis para a nação de Israel. Por exemplo, o Salmo 114, ele indica a alegria do povo quando estava sendo livre da escravidão do Egito. O Salmo 137, por exemplo, nos fala a respeito do retorno do povo de Israel enquanto estava cativo na Babilônia. E também uma outra, vamos chamar de motivação, é o apego do salmista à lei do Senhor, descrito tão maravilhosamente no Salmo 119. O salmista, ele tem prazer na lei do Senhor. A expressão da sua alegria por ir à casa do Senhor. Então, essa também é uma das motivações dos salmistas. Nesse caso, nós temos o Salmo 122, que descreve a alegria do salmista enquanto ele se dirigia à casa do Senhor. Também nós temos a exaltação do nome do Senhor, ou seja, a magnificência do nome do Senhor, por criar o homem e coroá-lo de glória e de honra, também contido no Salmo de número 8. Então nós verificamos que várias foram as circunstâncias que cercaram a vida dos autores dos Salmos. Muito bem. O segundo propósito, então, da escrita dos Salmos, conforme já relatamos, só retomando, é divulgar as profecias messiânicas, cujo cumprimento os judeus tanto aguardavam. E nesse texto, o pastor Ricardo Hoover nos diz que o segundo propósito do livro dos Salmos relaciona-se às profecias messiânicas e sua importância na mente dos judeus de então, cuja maior esperança era a vinda do Messias. E nós então vamos comentar isso, vamos falar sobre isso, sobre os salmos messiânicos um pouco mais adiante, quando nós estudaremos o Salmo 22 e o Salmo 110. Mas eu gostaria de antecipar aqui que o Senhor Jesus muitas vezes
pelo menos algumas vezes, usou citações dos Salmos em relação à sua própria pessoa. Como também nós temos uma citação de Pedro, o apóstolo, durante o dia de Pentecostes. A citação que Pedro faz é uma citação também dos Salmos, além daquela de Joel. Mas também o apóstolo Paulo, pregando na cidade de Antioquia da Pisídia, ele faz uso também do livro dos Salmos. Ou seja, nós temos então no Novo Testamento várias citações de profecias deste livro sendo cumpridas durante não só o ministério de Jesus, mas também durante o período da igreja primitiva. E, finalizando, o terceiro objetivo de os escritores escreverem o livro de Salmos, na página 61, é convidar outros povos para se unirem aos filhos da promessa, a fim de juntos prestarem culto ao Senhor. Então, o terceiro objetivo dos Salmos é de convocar as nações, convocar os santos, os anjos e toda a criação para juntos tributarem culto e louvor ao Senhor Deus, e Criador de todas as coisas. Então, nesse gesto, nós encontramos o desejo que os judeus tinham de que os gentios participassem, fizessem parte não só do grande coro de adoração a Deus, como também das suas incontáveis bênçãos. Um exemplo disso é o Salmo 148, como também o Salmo de número 150. Então, meu amado irmão, nós verificamos que os Salmos, à semelhança de muitos outros escritos do Antigo Testamento, agrupam os gentios na graça de Deus, ou incluem, melhor dizendo, os gentios na graça de Deus. A graça de Deus, ela estende-se não só aos judeus no Antigo Testamento, mas ela também claramente se vê sendo estendida a todos os povos, a todos os gentios. Finalizando esse texto número 2, nós passaremos então ao estudo do texto de número 3, na página 61. Meus amados irmãos, iniciando o estudo do texto número 3, as epígrafes dos Salmos. Então nós verificamos que os Salmos, eles são precedidos por títulos ou epígrafes, pelo menos a maioria dos Salmos. E essas epígrafes e títulos ou epígrafes abordam, em primeiro lugar, o tema principal do poema, mas não somente isto. Além de abordar o tema principal do poema, esses títulos ou epígrafes trazem também outras informações, como instruções musicais, autoria do cântico, o tipo de salmo a que se refere e o acontecimento que levou o autor a escrevê-lo. Então nós percebemos nesse primeiro texto a existência de títulos ou epígrafes dos salmos. O primeiro subtítulo que nós temos aqui é o propósito das epígrafes. Então esses títulos e informações, eles fazem parte do texto sagrado do original e oferecem pormenores que nos ajudam a compreender a razão de cada salmo escrito. Mas nós temos uma informação bastante importante aqui. Ou seja, muitos salmos têm 2 títulos ou 2 epígrafes, sendo que o segundo é o mais importante deles. Por quê? Porque enquanto o primeiro título ou a primeira epígrafe foi escrita posteriormente, o segundo título ou a segunda epígrafe faz parte do manuscrito hebraico, ou seja, do texto original. O primeiro título ou a primeira epígrafe, esse título, essa epígrafe, aparece na Bíblia de Almeida, Revista Corrigida, sempre com letras itálicas. Já na Bíblia ou na tradução de Almeida, Revista e Atualizada, esse primeiro título, ou essa primeira epígrafe, aparece em negrito. Somente resume o conteúdo do salmo, mas
esse primeiro título, ou essa primeira epígrafe, conforme verificamos ou acabamos de verificar, não faz parte do manuscrito original. Por exemplo, o Salmo de número 63. Nós temos aqui um primeiro título: Davi anela pela presença de Deus. E temos também um segundo título, ou uma segunda epígrafe: Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Então, a leitura deste salmo nos ajuda a compreender a situação ou a circunstância em que Davi a escreveu. Ou seja, se nós, crentes do século 21, estivermos em uma situação difícil, parece que a água da vida, ou a água viva de Cristo, cessou de jorrar na nossa vida. Então nós, através da leitura desse salmo, podemos nos alegrar, ou seja, podemos tirar desse salmo o mesmo ensino que Davi tirou ao escrevê-lo. Já o Salmo 3 fala da confiança de Davi em Deus, quando fugia do seu próprio filho Absalão. Quando estivermos então em perseguições por possíveis adversários, ou mesmo até mesmo de parentes, podemos ser consolados com esse cântico do salmista. Virando a página 62, nós temos uma informação bastante importante. É possível que as epígrafes de muitos dos salmos tenham sido escritas posteriormente, ou seja, nem todos os salmos possuem título ou epígrafe escrito no mesmo momento ou na mesma época em que este salmo foi escrito. Vários deles, possivelmente, vários títulos ou epígrafes foram escritas posteriormente por cantores, por musicistas, por escribas, enfim, por aqueles que compilaram o livro dos Salmos. Poderíamos comparar essas epígrafes ou títulos àqueles que encontramos nos nossos hinários. Nos nossos hinários, geralmente, nós temos o autor da letra, da música e, às vezes, alguma outra informação à parte, como, por exemplo, data, título, na língua em que originalmente o hino foi escrito, enfim, informações diversas. Na página 62, nós temos um segundo subtítulo, definições, e também nos traz informações importantíssimas. Na Bíblia de Almeida, revista e corrigida, nós encontramos alguns termos hebraicos nos títulos. Na tradução de Almeida, revista atualizada, esses termos já estão vertidos para o português. Ou seja, enquanto que Almeida, revista corrigida, mantém a grafia original, a Bíblia de Almeida, revista atualizada, já verte para a língua portuguesa. Um desses termos que são bastante conhecidos é o termo selá. Essa palavra ocorre pelo menos 71 vezes em 39 salmos. E nós temos, por exemplo, ou como exemplo destas ocorrências, o Salmo 46, versículos 7 e 11, o Salmo 47 e versículo 4, e muitos outros. O sentido original desse vocábulo, selá, na realidade é desconhecido, mas nós temos aqui pelo menos 3 proposições acerca do seu significado. O primeiro deles é levantar, talvez transmitindo a ideia de elevar as vozes durante o culto ou durante o canto. O segundo significado possível dessa palavra seria uma ideia mais corrente que indica que o termo era usado também como pausa. Como pausa. Agora, o terceiro significado possível dessa palavra seja parar e meditar sobre aquilo que estava sendo cantado ou entoado.
Então, a diferença entre o segundo significado e o terceiro é que no segundo significado de pausa ou silêncio musical, enquanto que o terceiro significado traz uma ideia um pouco diferente, que na realidade seria de parar para uma meditação. Então, por meio de duas versões da Bíblia, tanto Almeida Revista Corrigida, como também Almeida Revista Atualizada, é possível compararmos as epígrafes ou títulos de alguns salmos. Então, nós temos na página 62 o exemplo de alguns desses salmos. Por exemplo, nós temos o Salmo de número 4, o Salmo de número 22 e o Salmo de número 77. Na versão de Almeida Revista Corrigida, nós temos o Cantor Mor. Já na versão de Almeida Revista Atualizada, nós temos o Mestre de Canto. Então, nós temos aqui alguns outros termos que são alternados nessas duas versões. No Salmo 4, no Salmo 54 e no Salmo 76, prestem bem atenção, na versão de Almeida, Revista Corrigida, o termo que nós temos é neginote, enquanto que o mesmo termo na versão de Almeida, Revista Atualizada, é instrumento de corda. Veja a diferença nos Salmos 52 e 55. Enquanto que Almeida Revista Corrigida traz a palavra masquil, a versão de Almeida Atualizada traz salmo didático. Então, nós estamos vendo diferença de termos utilizados nessas duas versões. No Salmo 39, 62 e 77, enquanto que Almeida Revista Corrigida nos traz a palavra gedutum, Almeida Revista Atualizada nos traz gedutum e entre parênteses, aparentemente, o nome de um dos diretores musicais. E por último, em último lugar, nós temos o Salmo 8, 81 e 84. Nesses três salmos, a versão de Almeida Revista e Corrigida traz a palavra gititi, enquanto que Almeida Revista Atualizada traz o termo os lagares. Então, meus amados, nós estamos percebendo que vários termos são alterados dependendo da versão que nós estivermos utilizando. Outras expressões hebraicas, além dessas já vistas, são mismor, salmo para ser cantado acompanhado por instrumentos musicais, shir, significando cânticos, e tefilá, oração. Então, o Salmo 21 parece ter sido o hino nacional dos israelitas durante os dias de Davi. Então, este terceiro texto da lição número 4 nos traz informações importantíssimas e eu aconselho os irmãos a tomarem nota disso para que nos próximos estudos nós não nos esqueçamos dessas informações. E nós passaremos então para o estudo do texto número 4, na página 63, o paralelismo na poesia hebraica. Iniciando o estudo do texto número 4, como já citamos o paralelismo na poesia hebraica, nós percebemos que a poesia hebraica possui uma característica diferente da poesia da língua portuguesa. Na lição número 1, nós afirmamos aos irmãos que, enquanto na língua portuguesa o gênero poético é construído através de recursos como rima sonora, já na língua hebraica, a poesia ela é construída a partir de um outro instrumento, a partir de um outro recurso chamado de paralelismo. Ou seja, é a principal característica da poesia hebraica. E essa característica, ela valoriza muito mais a questão das ideias e não da estrutura estética da obra literária. Então, no sentido em que é usado aqui, paralelismo se refere à relação entre cada dois ou mais versos da poesia, sem qualquer vínculo com rima, palavras e sons. Lembrando aos irmãos que essa palavra verso é bastante importante.
nós geralmente aplicamos a palavra verso àquilo que nós geralmente conhecemos como versículo. Mas só lembrando aos irmãos que verso é uma coisa, versículo é outra coisa. Então, se você quiser identificar, mostrar que você conhece os princípios bíblicos, não chame versículos de verso, chame pelo seu nome, versículos. Verso, na realidade, ocorre simplesmente na poesia, ou unicamente na poesia. Os hebreus ligavam muito mais para o conteúdo, o âmago, os princípios e conceitos presentes na poesia do que praticamente para a estética literária. A vantagem desse recurso é que a mensagem, ela retém a sua mensagem original. Quando da tradução, o seu significado é conservado. A beleza, os sentimentos e as expressões figuradas, elas continuam essencialmente as mesmas quando se usa esse recurso chamado de paralelismo. A poesia em geral perde o seu valor poético quando traduzida para outras línguas, por empregar rima e ritmo. Já na poesia hebraica, as características originais, elas são preservadas, ou seja, nos seus versos, independentemente de qual idioma for, ou para qual idioma estiver sendo traduzido. Ao estudarmos este estilo literário da cultura judaica, podemos ver como Deus dispõe desses recursos, desses instrumentos, quer para tornar a sua palavra conhecida através da poesia, entre os povos da terra. Então nós encontramos aqui os três tipos de paralelismo hebraico. O primeiro deles é o sintético, o segundo é o sinonímico e o terceiro tipo de paralelismo que nós encontramos na poesia hebraica é o antitético. Nós temos aqui algumas referências, mas nós vamos deixá-las porque veremos na página seguinte várias referências quando nós trataremos a partir da página 64 de exemplos de cada um desses paralelismos. Agora, na página 64, nós temos aqui um quadro que expõe muito bem exemplos de paralelismo na poesia hebraica. Então, nós temos aqui, novamente, o sintético, o sinonímico e o antitético. Ou seja, no sintético, a segunda parte desenvolve a primeira, ou seja, acrescenta ou confirma, reitera a mesma informação. Enquanto que no sinonímico, a segunda parte repete a primeira, só que com outras palavras. Já no terceiro tipo, que é o antitético, a segunda parte diz o oposto, o contrário da primeira. Então os irmãos têm aí essas figuras que ilustram muito bem cada um desses três tipos. Na primeira figura, nós temos um acréscimo. Na segunda figura, nós temos a mesma figura sendo repetida. E no terceiro quadro, nós temos uma figura diferente da outra, ou seja, o oposto da primeira. Muito bem, então nós passaremos aqui, irmãos, a verificar que além desses três tipos de paralelismo da poesia hebraica, nós temos outros também. Nós temos, por exemplo, o analítico, temos o progressivo, nós temos o introvertido, o climático. São todos paralelismos da poesia hebraica que nós poderíamos estudar detalhadamente. Mas passemos então aos exemplos desses três tipos que nos são expostos aqui pelo nosso comentarista, pelo nosso autor, o pastor Ricardo Hoover. O primeiro tipo de exemplo aqui é do paralelismo sintético. Então, o pastor Ricardo Hoover toma como exemplo aqui o Salmo de número 1, e ele diz que o Salmo 1 trata do justo e do ímpio. E ele é ótimo para começarmos um estudo prático de paralelismo.
Por quê? Porque nesse salmo nós encontramos os 3 tipos de paralelismo que nós acabamos de sintetizar ainda há pouco. No pensamento do primeiro e do terceiro versículo desse salmo primeiro, nós encontramos, por exemplo, o paralelismo sintético. Já no segundo e quinto versículo, nós encontramos o paralelismo sinonímico, enquanto que no quarto e sexto versículo desse salmo primeiro, nós encontramos o paralelismo antitético. Então, irmãos, observem, por gentileza. Observemos que o pensamento original do autor está expresso na primeira parte. Veja bem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A segunda parte do mesmo texto diz o seguinte: não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, essa segunda parte amplia o pensamento original da primeira parte. Veja que o pecador agora não somente anda, mas como ele também se detém no caminho dos pecadores. É uma informação suplementar, mas que não está sendo oposta à primeira ideia. A segunda parte, então, verificamos aqui, ou a terceira parte, o versículo diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Repete o mesmo processo, sendo que agora ele já se assenta. Então vejamos que a primeira ideia que nos é colocada é andar. A segunda ideia que nos é colocada é nos deter. Já essa terceira ideia é de assentar. Vamos fazer a leitura desse último texto, desse mesmo texto que nós acabamos de citar, já no final da página 64. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós verificamos que no mesmo versículo nós temos pelo menos 4 versos. Na página 65, nós temos aqui o exemplo do terceiro versículo. No terceiro versículo encontramos um outro exemplo de paralelismo sintético. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Então, nesta primeira parte do versículo, nós encontramos o pensamento original, o primeiro pensamento sobre o que será desenvolvido no paralelismo sintético. A segunda parte do mesmo versículo diz que no devido tempo dá o seu fruto. Amplia o pensamento original, isto é, dar fruto no devido tempo é uma decorrência natural de uma árvore plantada junto à corrente de águas. E na terceira parte do mesmo versículo, e cuja folhagem não murcha. Então aqui nós temos uma progressão contínua. Além de dar fruto, suas folhas também não murcham. Na quarta parte do mesmo versículo, nós encontramos a seguinte ideia: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É mais uma informação que o salmista acrescenta. Ou seja, o salmista termina seu pensamento expressando o clímax da progressão que vinha sendo desenvolvida, isto é, o sucesso do justo. Então veja o versículo 3 na sua íntegra. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Primeira informação. Segunda informação, que no devido tempo dá o seu fruto. Terceira informação, e cuja folhagem não murcha. E quarta e última informação, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então vemos que nós temos pelo menos 4 informações dentro de um mesmo versículo. Na página 65 nós ainda temos os exemplos de paralelismo sinonímico, o segundo tipo de paralelismo da poesia hebraica. Vejamos agora 2 exemplos de paralelismo sinonímico que ocorre quando a primeira parte é repetida na segunda, apenas que com
outras palavras, com outros vocábulos, mas preservando o mesmo sentido da frase original. Vejamos, por gentileza. O versículo que nós temos aqui é o versículo 5, ainda do Salmo 1. Diz o seguinte: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite. Versículo 2. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, verificamos que, no segundo versículo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E a informação que se acrescenta aqui é: na sua lei medita de dia e de noite. Que na realidade não é um acréscimo, mas apenas uma confirmação da mesma informação da primeira parte. O fato de o salmista ter prazer na lei do Senhor é demonstrado na sua meditação na lei do Senhor de dia e de noite. Já no versículo de número 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Primeira ideia. Nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, é uma reiteração, é um sinônimo da primeira ideia, só que com outras palavras. A ideia de que os pecadores serão rejeitados por Deus no último dia é repetida 2 vezes. Virando a página 66, nós temos aqui exemplos de paralelismo antitético. Então, finalmente, nós vamos ver um exemplo de paralelismo dessa terceira categoria. E nós vamos usar agora, para tanto, o último versículo do Salmo 1. Para reforçar seu argumento, o salmista recorre a ideias antagônicas. E ele termina a sua escrita, ele termina a sua composição, mostrando a diferença entre o caminho do justo e também o caminho do ímpio, fazendo uma contradição ou construindo uma contradição entre ambos. Veja a leitura do versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o salmista está contrastando o caminho dos justos com o caminho dos ímpios. O Senhor conhece os seus, sabe que os passos lhes levarão à glória e que a vereda da escuridão, pelo contrário, levará os ímpios à perdição eterna. E um último detalhe, meus amados, que ajuda o aluno na identificação do paralelismo na poesia hebraica ou no estudo da poesia hebraica é o seguinte: em geral, os 2 versos dos paralelos sinonímicos são ligados pela conjunção e dos paralelos antitéticos são ligados pela conjunção mas. Então nós temos aqui a conjunção aditiva e nós temos aqui a conjunção adversativa mas. No caso do paralelismo sintético, não há uma forma específica de distinguir esse tipo de paralelismo. Apenas existe uma progressão clara quanto à verdade contida na primeira parte ou primeiro verso. Ou seja, é uma informação que é acrescida à primeira ideia, mas que não possui, não traz em si uma característica gramatical própria que nos ajude a identificá-la. Terminado o estudo do texto número 4, nós passaremos então para o estudo do texto número 5, os tipos de salmos e a divisão do livro. Meus irmãos, caminhando para a finalização do estudo da lição de número 4, nós estudaremos no 5º e último texto, tanto os tipos de salmos, como também a divisão do livro de salmos. Quanto aos tipos de salmos, nós somos informados que as opiniões se dividem. Contudo, o senso mais comum é que existam entre 10 e 12 tipos de salmos. Porém, alguns desses podem ser classificados em 2 ou mais categorias. O exemplo que nos é fornecido aqui é um salmo imprecatório, ou seja, é aquele tipo de salmo que reivindica a justiça divina. Só que este salmo também
pode trazer informações a respeito da história hebraica ou da criação de Deus. As classes de salmos mais comuns ou mais aceitas estão relacionadas a partir da página 67, conforme o pastor Ricardo Hoover nos orienta. O primeiro tipo que nos é colocado aqui, que nos é exposto, são os salmos didáticos. E, para tanto, nós temos aqui os exemplos do Salmo 1, o Salmo de número 15, o Salmo de número 50 e o Salmo de número 94 e outros também. Esses poemas, eles comunicam algum tipo de ensinamento para o povo e o objetivo desse ensinamento é instruir a nação, é instruir o povo a respeito do caminho do bem e da prosperidade espiritual. Uma vez que o seu objetivo é instrução, daí então o seu título ou a sua classificação como didáticos. O segundo tipo que nós encontramos na página 67 são os salmos de gratidão e de louvor. E os exemplos que são arrolados aqui são o Salmo 30, o Salmo 75, o Salmo de número 105, o Salmo 6, o Salmo 146 e o Salmo 150 e outros também. Esse tipo de salmo, ele descreve a gratidão e o louvor que o salmista eleva a Deus. E outro nome para esses cantos de louvor é salmos de aleluia, pelo fato da palavra aleluia ser usada no contexto do poema, principalmente no início. O terceiro tipo de salmo que nós encontramos na página 67 são os salmos históricos. E os salmos elencados aqui são o 77, o 81, o 114 e o 137. E, logicamente, outros também. Esses salmos históricos são recordações a respeito de acontecimentos, a respeito de incidentes na história dos judeus que envolviam a escravidão do Egito, o êxodo, guerras, o cativeiro babilônico e outras narrativas, outras narrações concernentes a esses fatos notáveis. O quarto tipo de salmos elencados na página 67 são os salmos imprecatórios. E os salmos elencados aqui são o 35, o 58, o 59 e o 109. A palavra imprecar significa pedir a Deus que amaldiçoe alguém ou algo. Esses salmos são invocações de males contra os inimigos da pessoa que escreveu o poema ou contra os adversários do povo. Talvez estranhemos de início a mensagem desses cânticos, mas à luz da história judaica, que revela a ira de Deus contra o pecado, nós temos uma percepção, nós podemos entender as motivações que levaram o salmista a escrevê-lo. E em quinto lugar, a quinta classificação são os salmos da lei. E aqui então são citados o Salmo 19, versículos 7 a 14, e depois o Salmo de número 119. Esses tipos de salmo, ou esses salmos, eles reclamam a grandeza e a bondade das palavras e dos decretos de Deus. E eles, além disso, salientam as bênçãos reservadas àqueles que a praticam ou àquele que a pratica. Em sexto lugar, a sexta classificação são os salmos messiânicos, ou seja, são poemas que prefiguram a Cristo ou a Jesus Cristo e o Cristo sofredor. Esses salmos falam ou profetizam a respeito do sofrimento e a respeito da glória do unigênito de Deus e os seus dois eventos, o primeiro em humilhação e o segundo em glória. E nós temos aqui então
os salmos sobre Cristo como o Rei universal. E são elencados aqui, então, pelo menos nessa classificação de salmos messiânicos a respeito de Cristo como o Rei universal, o salmo de número 2, o salmo de número 45, o salmo 72 e o salmo 110. Em segundo lugar, nós temos os mesmos salmos messiânicos, mas que falam sobre o Cristo sofredor. Nós temos então o salmo 22 e o 69. Em terceiro lugar, nós temos os outros salmos com traços messiânicos, que são os salmos 24, 50, 96, 98 e o salmo de número 102. E nós somos informados que muitos dos salmos que se referem ao rei Davi são verdadeiras profecias apontando para Cristo, o Messias. Então é importante para você, enquanto estudante da Bíblia, se atentar para essas informações. Na hermenêutica bíblica, isto aqui tem um valor imenso, pois lendo cada um desses salmos, nós temos a segurança em saber do que cada um deles tratam, principalmente esses salmos messiânicos. Em sétimo lugar, nós temos os salmos da natureza. E, para tanto, são elencados aqui o salmo 8, o salmo 29 e o salmo de número 104. Esses cânticos, ou esses salmos, esses hinos, enfatizam o poder criador de Deus, manifesto através da criação, manifestos no universo. Muito bem. O oitavo tipo de salmos são os salmos penitenciais. Aqui nós temos o salmo de número 6, 38, 51 e 102. E nesse tipo de salmo, o salmista, ele roga o perdão de Deus, reconhecendo as suas próprias falhas, seus próprios erros, seus próprios pecados. O Salmo 51 é o salmo mais importante e o mais conhecido desse grupo. Em nono lugar, na página 68, nós temos os salmos de peregrinação. E aqui então são elencados os salmos 120 até o salmo 134. São também chamados cânticos dos degraus, como também cânticos de peregrinação e também cânticos de romagem. Então, há duas opiniões concernentes a esse tipo de salmo, a esse tipo de poema. A primeira opinião é que eles eram cânticos que os judeus entoavam quando subiam de suas cidades para o templo de Jerusalém, para as festividades anuais ou nacionais. Segundo tipo de opinião que nós encontramos entre os estudiosos é que esses cânticos eram cânticos que o povo judeu entoava quando subia aos degraus do próprio templo de Jerusalém ao participarem das suas festas. A primeira opinião é a mais aceita entre os historiadores, entre os pesquisadores. E, em décimo e último lugar, nós temos aqui então os salmos de súplicas. Para tanto, o pastor Ricardo Hoover tomou como exemplo o salmo de número 5, o 17, o 71 e o 86. Então, através desses tipos de salmo, o salmista, ele clama pelo socorro de Deus, ele clama pelo socorro do Senhor. Há também os salmos alfabéticos ou acrósticos, em que as estrofes começam com as letras e a ordem do alfabeto hebraico. O texto 6 da lição número 5 apresenta mais detalhes a respeito desse tipo de salmo, em particular o Salmo 119. E finalizando, nós temos aqui então a divisão do livro de Salmos. Só antecipando que esses tipos de salmos que nós acabamos de estudar são estudados com maiores minúcias na lição número 5 e número 6. Então, a divisão do número de salmos, na página 68, nós somos informados do seguinte:
Os salmos, conforme se encontram originalmente no hebraico, foram divididos em 5 livros, como mostramos a seguir. Então nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto livro que compõem o livro dos Salmos. O primeiro livro vai do primeiro salmo até o salmo 41. O segundo, do salmo 42 até o 72. O terceiro livro é formado pelos salmos 73 até o salmo 89. O quarto livro é constituído dos salmos 90 até o salmo 106. E o quinto e último livro é constituído dos salmos 107 até o salmo 150, o último salmo. Em relação ao primeiro livro, são quase todos de autoria de Davi. Eles correspondem ao livro de Gênesis por causa da sua ênfase sobre o pecado do homem e a sua carência, a sua necessidade de Deus. O nome Senhor, ou o nome Jeová, ele é salientado, ele é destacado nesse tipo de poemas, ou nesse tipo de salmo, nesse livro. A segunda parte, ou no livro número 2, Davi também é o principal escritor desses salmos, que correspondem ao livro já de Êxodo, por causa dos temas que ele abrange, ou seja, os temas de salvação do homem e a libertação de Israel. O nome Deus, o Elohim, predomina nessa segunda divisão, ou nesse segundo livro. O terceiro livro dos Salmos, que vai do Salmo 73 até 89, neste livro, o autor principal já é Asaf, e correspondem ao livro de Levítico, e seus temas tratam do tabernáculo, da liturgia levítica e da santidade de Deus. Os nomes Deus, Elohim e Senhor, Jeová, são enfatizados com frequência nesse terceiro grupo, ou nesse terceiro livro. O quarto livro, dos Salmos 90 ao 106, eles têm como autor um autor incerto ou desconhecido. Eles correspondem ao livro de Números, do Pentateuco, ou seja, por causa dos seus temas concernentes aos perigos, bem como a proteção divina durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. E vários destes salmos também são proféticos, e eles ressaltam, eles dão um destaque ao tempo em que os judeus cessarão as suas peregrinações entre as nações gentílicas, ou seja, o retorno de Israel para a sua terra. E neste quarto grupo, o nome Senhor ou Jeová, ele recebe destaque. E finalizando, meus irmãos, o quinto livro, o livro 5, que compreende os Salmos 107 até o Salmo 150, também de autoria diversificada, não desconhecida, mas diversificada, e corresponde ao livro de Deuteronômio, pelo fato de enaltecer a palavra de Deus, a lei e o louvor. O âmago, o centro desta última divisão, é o Salmo de número 119. E o nome Senhor, o nome Jeová, também predomina neste último livro. Então, a semelhantemente ao conteúdo entre esses 5 livros do Pentateuco, é realmente impressionante. De forma que alguns rabinos dos tempos antigos chamavam os Salmos de o Pentateuco de Davi. Então, meus amados, nós temos aqui, finalizando o texto número 5, na página 69, um quadro da correspondência entre os Salmos e o Pentateuco. E nós temos então aqui os 5 termos que nós verificamos com frequência, tanto no Pentateuco como nos Salmos, os termos predominantes. Nós temos o termo pecado, o termo salvação, adoração, peregrinação e, por fim, obediência. São 5 termos que correspondem aos livros de Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí então nós temos na linha abaixo dos livros bíblicos os salmos correspondentes. Na primeira parte, referente ao livro de Gênesis, só reiterando, os salmos 1 até o 41, em referência à salvação, livro de Êxodo, nós temos os salmos 42 a 72. Na terceira parte, adoração, correspondente ao livro de Levítico, nós temos os salmos 73 a 89. Na quarta ênfase, que é peregrinação, referente ao livro de Números, nós temos os salmos 90 ao 106. E finalizando, o último termo, que é obediência, o último destaque, correspondendo ao livro de Deuteronômio, que também corresponde ao Salmo 107 até o último Salmo, que é o 150. Então, meus amados, finalizando a lição número 4, nós esperamos e nós desejamos, a nossa oração a Deus é que essa lição tenha contribuído para o seu crescimento e a edificação da sua vida espiritual. Então, até a próxima aula, se Deus assim permitir.